Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso básico de fotografia da Relógio Urbano Produções. Eu sou Jursa Santos e vou ministrar essa aula para vocês. E hoje vou falar um pouquinho sobre o tripé da fotografia, que é a relação do ISO, a abertura do diafragma, a famosa abertura da lente e também sobre a velocidade do obturador. Então, após o recadinho, a gente volta com a nossa aula. Esse vídeo tem o patrocínio da Lei Emergencial Aldir Blanc, que socorreu os artistas e agentes culturais durante a pandemia. Essa Lei Aldir Blanc é do governo federal, junto com a Secretaria de Cultura. E aí também teve apoio da Prefeitura Municipal de Campinas. Estamos de volta aqui na nossa aula. E agora que a gente já conhece um pouquinho sobre o universo das máquinas fotográficas, desde a era do analógico para o digital, e a gente conheceu um pouquinho mais o menu e submenu das câmeras digitais, vamos falar um pouquinho agora de verdade sobre a fotografia. E para falar sobre a fotografia, você tem que entender o termo da fotografia. Foto quer dizer luz e grafia, registro ou desenho da luz. Nada melhor para aprender sobre a questão da fotografia, a gente faz isso daí na prática também aqui no nosso estúdio. Então vou mostrar para vocês como que funciona na prática a fotografia em relação à luz. Isso é muito importante. Bom, começando aqui o nosso estudo, a gente está mostrando aqui novamente nosso set aqui, onde tem o nosso bonequinho, que vai servir como modelo para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre essa aula, né? E aí vocês podem ver que tem os parâmetros ali embaixo, onde você está vendo a velocidade que eu estou utilizando no meu obturador em 100, né? Vou mudar aqui para 80 e voltar para 100. Você tem a abertura do diafragma, né? A abertura da lente, eu vou explicar depois mais ou menos o que é cada um deles. Então aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. O 4 significa que é a maior abertura que eu tenho nessa lente. Eu não consigo passar do 4, eu não consigo ir para 3. Mas eu consigo sim para 5, para 4.5, para 5, para 5.6 e assim em diante, tá? Então, para vocês terem essa noção que cada objetiva, né, cada lente da sua câmera, ela vai ter a correspondência natural dela de abertura e ela também vai ter a correspondência aí de acordo com a câmera para você fechar essa objetiva. E nós temos ali o ISO que está em 100, né? Vou colocar ele aqui em 200. Então, para você ver que a gente pode mudar e alterar quando a gente quiser esses parâmetros da nossa fotografia. Mas como eu falei que a fotografia ela é o registro da luz, para você entender de uma forma mais natural possível e com exemplo, eu vou pedir para que o pessoal aqui da produção desligue a maior fonte de luz que a gente tem aqui no nosso estúdio. Vocês perceberam que vocês ainda estão conseguindo observar o boneco meio que na penumbra na imagem. Vou pedir para voltar a imagem para mim e vocês percebem que eu tenho aqui uma luz que está iluminando eu aqui à minha direita, uma luz azulada está iluminando aqui à minha esquerda. Se eu apagar essa luz, que vai ser uma das fontes maiores que eu tenho aqui no estúdio nesse momento, lá no nosso bonequinho, pode voltar no nosso boneco, vocês vão ver que ele vai perder ainda mais a referência de luz. E aí fica totalmente escuro, tá? Então eu vou pedir novamente para que acenda a nossa luz aqui do estúdio. E aí nós temos aí pelo menos a referência aí do nosso bonequinho aparecendo na nossa imagem. Então, gente, para você ter essa noção. Então, para que vocês possam ter noção, não vai existir fotografia se não existir luz. A ausência de luz vai impossibilitar que você faça qualquer registro fotográfico. Então você pode fazer uma luz de penumbra, utilizar uma vela, utilizar a luz do sol, utilizar qualquer tipo de fonte de luz para sua fotografia. Mas uma ausência total de uma fonte de luz vai impossibilitar que você faça qualquer registro fotográfico. Então você tem que ter isso na sua cabeça, na sua mente, para que você possa utilizar essa informação ao seu favor na hora que você for fazer qualquer trabalho fotográfico. Agora a gente vai começar a trabalhar com o tripé da fotografia. Nesse primeiro momento eu vou utilizar o ISO, que é a sensibilidade do nosso sensor fotográfico. A gente tem um sensor fotográfico, como eu falei para vocês, né, que é o sensor digital. E você também tem o ISO, que deixa esse sensor mais suscetível à luz ou menos suscetível à luz. Nesse momento, o ISO ele estando em 100,
quer dizer que ele está menos suscetível à luz, quer dizer que está entrando pouca informação de luz para ele. Se eu pegar o meu ISO e elevar ele, vai entrar mais luz e ele vai clarear mais. Então vocês percebem que o ISO ele tem essa compensação muito inteligente e muito interessante para sua fotografia. Ah, eu posso utilizar isso em qualquer tipo de trabalho? Não, eu vou mostrar aqui na prática o porquê. Se eu abusar desse parâmetro, ele pode também estragar a minha foto, porque quanto maior sensibilidade, mais ruído vai gerar na minha foto. Eu vou mostrar na prática para vocês. Eu vou tirar aqui uma foto com o meu ISO mais baixo. Vou deixar ele em 200. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade, depois vocês vão entender o porquê. E vou deixar minha foto aqui. Vou aumentar aqui, vou colocar no automático meu foco e vou bater essa foto. Essa é a nossa primeira foto que a gente tirou, tá? E agora eu vou novamente aumentar o meu ISO, né? E dessa vez eu vou aumentar um pouco mais para 3200 e vou bater uma nova foto. Aí eu vou voltar aqui a minha velocidade do meu obturador em 100. Ok, tirei essa foto. A olho nu e a percepção que você tem da foto é que ela esteja normal, que ela não tenha nada de errado. Eu vou colocar a primeira foto que a gente tirou. Você vê que ela está um pouquinho subexposta, né? Que ela está escura. E vou aproximar para que vocês vejam um pouquinho os detalhes da foto, né? Se vocês observarem, vocês vão ver aqui o detalhe da foto. Né? Ela está aqui, está um pouco desfocada, mas ainda assim você consegue ter uma clareza do objeto em questão. E agora eu vou colocar a foto com o ISO elevado e vocês veem ali embaixo o parâmetro que eu utilizei, né? A velocidade em 100, a abertura do meu diafragma em 4.0 e o ISO em 3200. E agora eu vou aproximar para vocês darem uma olhada na questão da minha foto. E vocês observem que ela tem uns ruídos, né? Eu vou aproximar um pouquinho mais, vocês observem que ela tem um certo ruído, principalmente nas regiões mais escuras da imagem, onde ela tem mais ausência de luz, gera mais ruído, que são esses pequenos granulados que a foto tem. Eu vou novamente tirar uma outra foto, e dessa vez com o meu ISO muito mais elevado, vou colocar em 12.000, 16.000 na verdade. Eu vou fechar um pouquinho aqui a abertura da minha lente, né, para que ela não fique muito exposta, né, super exposta, né. E vou aqui novamente tirar uma outra foto. Novamente, vocês vendo assim a olho nu, vocês vendo ela do visor da sua câmera, tende a pensar que ela está em perfeitas condições. Mas se novamente a gente aproximar a imagem, vocês vão perceber que o ruído agora, de vez de estar mais concentrado nas áreas escuras, ele também estão nas áreas claras. Então, quanto mais você utilizar o ISO na sua fotografia, mais vai ser, mais ruído vai gerar e menos qualidade e definição a sua fotografia vai ter. Eu vou tirar uma foto agora usando o parâmetro que seria o mais correto, indicado, para vocês entenderem a diferença de uma foto para outra. Então eu vou diminuir aqui o meu ISO, vou deixar ele basicamente aqui em 400. Eu vou eu vou aumentar aqui, né, a abertura do meu diafragma, vou para 4.0. Vou diminuir a velocidade do meu obturador. Eu vou diminuir para, por exemplo, 25. E vou apertar o clique para que a gente possa tirar foto. Pronto, tirei a nossa foto aqui. E agora vamos fazer a comparação. A primeira foto que eu vou comparar aqui é a com ISO em 16.000. Então novamente vou aproximar para vocês verem. E vou até aproximar aqui um pouquinho do boneco do fundo, para vocês entenderem. Ó, tá vendo a parte mais escura, cinza ali, como fica granulado?
E a mesma coisa acontece aqui também no nosso bonequinho, ó. Nos lugares mais escuros, ele tem maior presença de ruído. Nos lugares claros, ele tem menos presença de ruído, mas também tem. E agora eu vou pegar a nossa outra foto, né, que a gente tirou, que é essa daqui com a exposição mais correta, né? E vou aproximar para vocês verem que o ruído diminui muito. Então, basicamente, você não tem ruído. O Thor tem ausência de foco, né? Por conta da lente, por conta do desfoque. Mas você tem uma redução muito grande dos ruídos. Então, quanto mais você tira foto com o ISO elevado, mais ruído vai ter a sua fotografia, porque o sensor ele tem um limite de sensibilidade e aí você acaba extrapolando esse limite. Então você tem tem que entender a dinâmica de como vai funcionar o ISO em relação à sua fotografia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a velocidade do obturador, que é exatamente a cortininha que a gente tem nas câmeras fotográficas, que faz a regra de quanta luz vai entrar no seu sensor a partir do clique. Então nós temos ali a questão da barra, né? 1/100, 1/30, 1/20, 1/10. É o tempo que vai ser exposto o seu obturador durante o clique. Então basicamente é isso, né? Você clicou, o obturador está fechado, ele vai fazer isso. Clicou com 1/100 vai ser mais rápido. Clicou com 1/30 é um pouco mais devagar. 1/10 é um pouco mais devagar. Isso que vai fazer com que a luz que atravessa o diafragma da lente acerte o seu sensor fotográfico e faça o registro aí da fotografia. Quanto mais rápido for a velocidade do seu obturador, menos luz entra no seu sensor fotográfico. Quanto mais lento for a velocidade do seu obturador, mais luz vai entrar na sua foto. O que isso daí interfere, o que isso ajuda na sua fotografia? Quanto menos for sua velocidade do obturador e o objeto estiver em movimento, ele vai causar uma sensação, e na verdade, que é um borrão, que é o chamado motion blur. É onde a sua foto ela fica borrada, mas não desfocada, ela fica realmente borrada por conta do movimento, tá? Então se tiver uma pessoa caminhando, correndo, e a sua velocidade do obturador estiver muito baixa, ela vai pegar todo esse borrão, é como fosse a foto, a entrada da luz permitisse que fizesse esse borrão. E aí eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês. Vou pegar a minha câmera fotográfica e balançar ela para um lado e para o outro, como se estivesse simulando um movimento, e bater uma foto. Vocês notem, né? Vocês notem que ela fica extremamente borrada, como ela estivesse em movimento, não é o desfoque. É como se ela estivesse borrada. Então isso é muito importante. Quanto mais baixo for a velocidade do seu obturador, você ou vai ter que utilizar um tripé, ou a pessoa que você vai fotografar não vai poder estar em movimento, ela tem que estar parada. Vocês observam que em 25 há uma entrada maior de luz no meu sensor. Se eu aumentar a velocidade, ele vai diminuir cada vez mais a entrada de luz no meu sensor. Então eu cheguei aqui em 640. Eu vou aumentar o meu ISO, né, para compensar a perda de luz, né, a quantidade de luz que por conta do meu obturador eu perdi, e vou fazer esse mesmo teste. Então vou balançar aqui e vou bater uma outra foto. Vocês percebem que não há a questão do motion blur, né, de você ter um borrão na sua foto. Então vocês conseguem perceber, né, que quanto maior for a velocidade do seu obturador, a foto ela sai mais estática, sem o borrão. Bom, então agora a gente já sabe como que funciona a questão do ISO, né, sensibilidade do sensor fotográfico, e também já sabemos como que funciona a questão da velocidade do obturador. E temos aqui também a questão da objetiva, que é a abertura, né, do seu diafragma. Você precisa de luz, você abre. Você não quer muita luz, você fecha. E é basicamente assim que funciona aqui no nosso exemplo. Vocês estão observando que ele está em 4.0. Mas eu quero manter os parâmetros
da minha câmera fotográfica. Então, por exemplo, eu vou aumentar o ISO, né, da minha câmera, vou aumentar para 1600. Ele ficou um pouco ele ficou super exposta, né? Eu vou fechar a íris da minha câmera. Então, está entrando menos luz na minha câmera através da minha lente. Isso é importantíssimo para a fotografia, principalmente para você entender qual tipo de objetivo que é a lente fotográfica você vai comprar para determinado trabalho. Quanto maior for a abertura nativa da sua lente, mais luz entra e menos campo focal a gente tem. Você perde profundidade de campo. Então quer dizer que você vai ter um fundo fotográfico, né, um fundo fotográfico mais desfocado. Quanto menor for a abertura da sua lente nativa, ou que você possa fechar no seu diafragma, maior vai ser a profundidade de campo. Quer dizer que você vai ter um plano de fundo da sua fotografia mais nítido. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito simples, muito básico para vocês entenderem. É exatamente por isso que eu tenho um outro boneco ali no fundo, tá? Para cima, numeração para cima, ela fechando. Numeração para baixo é ela abrindo. Então, quando eu quero falar, olha, eu vou abrir a minha lente, eu tenho que abaixar a numeração. Então, em 4.0, em 3.5, em 2.8 e 1.8, quer dizer que a sua lente está mais aberta. Eu quero fechar a minha lente fotográfica, então eu tenho que elevar a minha numeração. Então, quanto mais você eleva a sua numeração, menos profundidade você vai ter. Você vai ter um desfoque menor. Ah, mas aqui eu estou vendo na imagem, Júlio, isso aqui não, que ali o bonequinho ele está focado. Na hora que você está tirando a foto, dá essa percepção. Mas quando você vai ver o resultado, você nota que o bonequinho está ali quase o mesmo plano de foco. Né? Ele está quase no mesmo plano de foco. Se eu diminuir a abertura da minha lente, vou colocar ela em 4, e aí eu vou compensar, né, essa superexposição com a velocidade do meu obturador. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fechado, mais rápido o meu obturador. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar a mesma foto. Vocês notam ali que está mais desfocado. Vou colocar outra. Vou colocar outra. Então é isso. Essa foi nossa aula sobre o tripé da fotografia. E na próxima aula a gente vai colocar tudo em prática no ensaio externo, onde a gente vai ver os resultados do que a gente aprendeu no curso básico de fotografia aqui da Relógio Urbano Produções. Então até a próxima aula.